pessoal! Então, hoje eu vou falar da minha transição capilar, por que que eu decidi voltar com meus cachos. Assim que eu ganhei meu filho, depois passou um tempo, eu ainda estava fazendo progressiva, eu fiz duas progressivas ainda depois que eu ganhei ele. Eu estava com bastante já, tinha crescido bastante, mas mesmo assim eu não estava nem um pouquinho interessada em voltar com meus cachos. E aí eu peguei e fui lá e dei a louca de fazer a progressiva de novo. Na segunda vez que eu fui fazer a progressiva, eu já tava com aquela coisa na minha cabeça, não, eu vou fazer. Eu lembro que eu tava fazendo a progressiva que eu fiz em casa e querendo chorar, assim, eu não queria mais aquilo, eu queria, mas eu acredito que sempre, quando você quer voltar para os cachos, não adianta, você vai fazer progressiva, você vai voltar, você vai querer, vai chegar uma hora que você vai querer. E aí, lá e falar, nossa, agora vai. Você tem um pouquinho de tempo, né, para você até você pensar. Aí teve um dia aí passou um tempo, né? Depois que eu fiz essa progressiva, eu falei, mas eu vou fazer, não vou fazer mais. Aí já tinha passado acho que uns 9 meses, 9 a 10 meses, meu cabelo já tava com a raiz bem grande já. Só que eu ficava fazendo chapinha pra faculdade, então não tinha como eu ficar com aquele cabelo natural, né? Que eu ia ficar, eu já não tava bonita. Aí imagina com aquele cabelo, com aquela raiz horrível. Aí, pra não ter vontade de fazer progressivo, eu ficava fazendo chapinha no cabelo. Então, e toda cacheada sabe, né? Se você ficar fazendo chapinha, não vai voltar, seu cabelo não volta do mesmo jeito, com a mesma textura. Então, até você chegar no ponto de que seu cabelo vai estar com a textura que é a textura verdadeira dele, se você ficar fazendo chapinha, você nunca vai saber. Aí eu lembro que quando a mãe veio aqui em casa, a gente ficou conversando e eu falei pra ela, vou cortar meu cabelo. Aí ela falou assim, ai, um pouquinho? Eu falei, não, eu vou cortar tudo, vou deixar só a parte que tá enrolada. Aí ela falou, não faça isso, você tá louca? Aí eu falei assim, não, vou cortar porque não dá mais. A única pessoa que eu falei foi pra ela. Aí eu peguei, ela foi embora, eu fui no banheiro, peguei uma tesoura de escola e cortei tudo, tudo, tudo. Eu pensei que eu ia chorar, assim, né? Mas aí eu dei tanta risada, porque eu olhei para aquele cabelo e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Como que eu vou sair na rua com esse cabelo? Eu não tinha um creme de cabelo cacheado. Eu só tinha creme condicionador de cabelo liso. Imagina eu pegar aqueles condicionador, passar no cabelo, acabou. Passei uma vez e já acabou o negócio. Aí o cabelo não ficou, tudo isso. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Mas eu tava muito feliz, né? Eu não importava que tava feio pra mim, sabe? Eu tava eu tava cheia de felicidade de ter aquele cabelo. Antes de eu cortar meu cabelo, eu tava me sentindo tão mal, tão. Eu olhava para as pessoas com o cabelo enrolado e eu me via ali, eu queria ter aquele cabelo, eu queria sentir aquela textura macia, sabe? Eu não queria mais aquele cabelo que eu passava a mão e era um cabelo poroso e estragado. Ai, então eu nem fazia questão, eu pegava, enrolava, fazia um coque e saía. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando mais, comecei a melhorar a forma de tratar ele, né? Comecei a hidratar mais e comecei a me maquiar melhor, comecei a sair sair mais feliz, né? Porque naquela época eu não tava feliz com o cabelo liso. Eu não tava querendo aquilo pra mim mais. Então, quando eu cortei meu cabelo, por mais que tivesse feio, pra mim tava maravilhoso, sabe? Hoje em dia eu olho as fotos, não é tudo isso. Não é, não é tudo isso, não. Não é bonita. Não tava bonita, não tava me achando bonita. Mas naquela época eu não me lembro de ficar reclamando, de ficar falando que eu tava feia. Eu não me lembro. Eu me lembro de falar assim, nossa, cada dia que passava, que eu via que cada centímetro crescia, pra mim era a coisa mais importante que eu tava sentindo. Eu não me importava se as pessoas olhassem pra mim com cara feia, porque eu também nunca vi. Eu não sei se pela minha personalidade as pessoas não chegavam em mim para dizer: olha, tá feio. Nossa, o que você fez no seu cabelo? Credo. Porque se mesmo que essas pessoas viessem, elas talvez iam escutar coisas que ela não queria, porque eu não ia deixar. Mas não é pelo fato nem da pessoa chegar em mim, porque também não me interessava
se a pessoa tava me dizendo que tava feio ou não. Hoje em dia, olhando as fotos, eu olho e falo, nossa, eu devia ter hidratado mais, eu que me importava. Só que nessa fase eu tava tendo muita dificuldade de arrumar. Eu tava com vontade até de cortar ele e deixar com que ele voltasse pra ficar menor, porque menor ele tinha uns cachos mais bonitinho, eu conseguia manter ele dentro de um padrão que eu gostava, e aí depois, nossa, ele foi crescendo e eu não sabia como lidar com aquilo, tratando ele melhor mais e melhorando a forma como eu olhava para ele. 2017 foi a fase da minha transição. Eu tava ainda com o cabelo enrolado e passando prancha. E só que aí eu decidi parar de passar prancha. Eu não queria ficar passando prancha, eu não queria nada. E como eu tava cortando aos poucos, né? Antes de cortar realmente tudo, teve uma fase que ele ficou até legal, mas chegou uma hora que eu falei, não, tem que cortar mesmo, não dá. Ou eu corto ou eu volto para progressivo, porque em 2018 eu já comecei a conseguir melhorar ele, fazer com que ele ficasse mais bonitinho. Aí que eu comecei a gostar. Não, eu sempre gostei, desde a época que eu decidi que eu queria meu cabelo de volta, ninguém tiraria aquilo da minha cabeça. Mas teve uma fase difícil, né? Foi essa fase de nossa, como que eu vou arrumar? Como que eu vou sair arrumada, né? Com o cabelo arrumado. Aí teve um casamento de uma amiga minha que eu fui, nossa, eu amei, eu amo essas fotos, porque meu cabelo ainda tá bem curto, mas eu já sinto a diferença. A gente, não sei, quando eu saio na rua, eu sinto um amor, assim, quando eu vejo pessoas, mulheres com cabelo em transição, ou com cabelo que acabou de fazer o BC. Ai, dá vontade de ir lá e falar, ai, parabéns, vocês arrasaram. Um episódio da minha vida, assim, que eu tava indo levar meu filho na escola e meu cabelo tava muito pequeno, foi bem no comecinho, assim, e eu não ligava, eu andava na rua, né, que nem eu colocava a tiara e puf, saía. Tava nem aí se as pessoas iam achar feio ou não. Aí, aí passou uma mulher, o cabelo dela já tava bem grande, né? Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim: ai, filha, parabéns, você conseguiu, saiu da progressiva, não sei o quê. Aí eu fiquei muito assim, feliz. Eu falei: caramba, meu, nossa. Aí ela foi e falou pra mim que ela pegou e raspou a cabeça dela, porque ela não queria mais e chega. Não quero, acabou. Não vou mais ficar fazendo questão. Foi lá e já arrancou o cabelo todo. Aí ela disse que na época o namorado dela largou dela por causa disso. E ela falou: ah, então vai, o problema é seu. E eu falei: gente, né? Eu sei que não é fácil, sabe? Você não vai ficar maravilhosa. Cabelo enrolado curto não é uma coisa que as pessoas costumam fazer. Não é uma coisa que se você vai no cabeleireiro, você chega lá e você fala assim: ah, eu quero cortar meu cabelo para deixar curtinho, sabe? Curtinho, não um corte bonitinho, sabe? É um curtinho. Ninguém faz isso. As pessoas fazem isso porque ela necessita fazer isso. Porque isso é uma forma da gente voltar para os cachos. Então, você passar por essa fase, se a pessoa vir aqui falar coisas ruins para você, quanta coisa que não vai te desmotivar, né? E vai querer fazer com que você vá lá e faça progressiva de novo. Eu não ligo para essas pessoas, apesar que eu não tive ninguém que viesse falar para mim isso, né? Só a minha mãe que veio depois e falou que ela não falou na época, mas ela falou assim que tava muito feio. Que hoje em dia ela acha bonito, mas na época ela achava feio. Mas ainda bem que ela não me falou naquela época, porque senão a gente ia brigar. Porque é muito difícil, gente. É muito. Às vezes você olha assim, você vê que a pessoa tá ali, tá tentando, tá fazendo, ficando bonitinho, tá, sei lá, faz uma trancinha, faz um negocinho pra ficar bonitinho. Mas às vezes nem todo dia ela tem esse tempo. E às vezes não vai ficar maravilhoso. Você acorda de manhã, não tá aqui a beleza como você gostaria. E aí você pensa, nossa, se eu tivesse de progressivo, se eu tivesse com prancha, ele tava no lugar. E outra coisa, frizz, a gente tem muito frizz mesmo. Então, você sair da progressiva, que querendo ou não, você vai lá, estica o tempo inteiro esticando o cabelo, e você ir para um cabelo que você sabe que você vai ter que se acostumar com o frizz. O frizz é a sua vida hoje. Ou você acostuma com ele ou você volta para progressivo. Então, nessa fase da transição é muito difícil essa parte, porque você pensa assim, nossa,
Se eu tivesse, ou fica lá nesse negócio, né? Eu faço eu faço a transição, mas eu fico passando prancha o tempo inteiro. E isso você nunca vai saber como que é o seu cabelo, né? Mas cada um passa conforme achar melhor, né? Eu, eu não ia aguentar. Eu agradeço muito a minha força de vontade, a minha perseverança de ter ido lá e cortado meu cabelo e hoje em dia ele tá assim, do jeito que eu amo. E eu sei que não é fácil, nem todo mundo consegue isso, né? Mas no meu pensamento, eu jamais conseguiria passar pela transição se eu não tivesse cortado na época que eu cortei, porque eu também não cortei muito rápido, não. Eu demorei um tempo. Eu fui cortando, eu fui tirando algumas partes, fui melhorando, eu vou deixar umas fotos, mas chegou uma hora que eu falei, não dá. Não dá, eu não consigo arrumar, eu não consigo fazer nada. Essa parte lisa parece que quando a gente tem o cabelo, quando a gente tem a progressiva, parece que ele fica enrolado. Quando você tá passando pela transição, parece que o negócio é liso, tão liso que não enrola de jeito nenhum. Então, eu fui lá e arrancava. Tanto, e é engraçado, porque você pega aquela parte lisa do cabelo, você sente ódio dela, você sente raiva. Bom, gente, isso daqui é meu desabafo da minha transição. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu falei só da minha transição, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as etapas do meu cabelo, porque eu também não tive tanta coisa assim. Eu fiz progressiva quando eu tinha 15 anos, que eu ganhei da minha tia. Fiz a minha progressiva nessa época. Aí, depois eu não tinha mais dinheiro para fazer, então meu cabelo voltou totalmente ao normal. Em 2007 não, 2008, quando eu conheci meu esposo, eu ainda tinha um cabelo enrolado, mas eu não sabia tratar dele e eu não gostava dele. Aliás, eu nunca, antes de voltar aos cachos até hoje, eu não gostava do meu cabelo. Eu achava que meu cabelo era horrível e que eu nunca ia mais gostar dele. Tanto quando as pessoas perguntavam pra mim alguma coisa sobre meu cabelo, eu falava, nossa, ele é horrível, ele é muito enrolado, ele é só coisa ruim, entendeu? E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E, e depois da fase toda, né, comecei a alisar, estragar. Mas tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. E eu agradeço. Obrigada.